Fala pessoal, estou aqui com mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje com um A11, o aparelho não funciona na rede, tá? Você observa aqui que o Wi-Fi está ativo, Bluetooth, né? Até mesmo o GPS, só que quando se trata do sinal, né? Tá focando bem aqui. Acho que não vai focar bem não, porque eu estou no OBS. Mas ele não mostra a rede, né? Eu vou estar mostrando aqui para vocês. Vamos aqui em configurações, tá? E em conexões aqui, vou clicar. Redes móveis, configurações de rede. Vou fazer uma busca manual, tá? Cliquei aqui para fazer uma busca manual. Ele vai passar praticamente o dia completo aqui, não vai achar rede nenhuma, tá? Lembrando que ele está com chip, o chip é reconhecido, mas não encontrar nada, tá? Vou passar o dia todo aqui, não vai encontrar nada. Observe que aqui a gente tem, ó, ele diz que está ativo, né, o chip. Coloquei aqui em 2G, 3G e 4G, tá? Ó, o chip está ativo. Vamos aqui em cartão SIM. A gente observa que tem chip vivo, né? Mas não mostra sinal, né? Ó, sinalzinho, tá aqui uma bolinha. Não sei se você está conseguindo ver. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para focar melhor. Olha lá, tá? Bem aqui, ó. Não mostra nada, né? É só uma bolinha aqui, ó. E não funciona nada, tá? Vou tirar o zoom aqui. Então, o que a gente vai fazer? Vamos analisar esse dispositivo, certo? Primeira coisa que a gente deve fazer é vir aqui em configurações, descer tudo sobre o telefone e a gente vai procurar aqui em informações do software se a gente encontra a versão de banda base, tá? Então, girando aqui, a gente vai encontrar aqui, ó, versão de banda base, tá? Isso já é um sinal de que a CPU está bem conectada, né? Provavelmente aqui não vai ser falha de CPU, né? A princípio aqui temos versão de banda base, então de início a gente já descarta essa possibilidade de ser uma falha por CPU, pelo menos por enquanto, né? Caso a gente verificar aí algumas outras coisas e a análise partir para o lado da CPU, a gente vai informando para vocês do porquê que a gente está analisando a CPU. Mas vamos lá. Tenho aqui os dois IMEI, tá certo? Se eu digitar aqui o IMEI, vai aparecer aqui, tá? Deixa eu voltar aqui. Então vai aparecer os IMEI aqui do aparelho, tá? Já foi verificado se esse dispositivo aqui ele está com algum tipo de restrição, né, na Anatel, e não está, certo? E aí a gente vai fazer a recuperação dele agora. Tá bom? Eu vou estar mostrando para vocês aí todo passo a passo que eu vou estar fazendo no aparelho. Primeiramente eu vou estar tirando o chip para mostrar para vocês aqui, né? Ó, tá aqui com o chip, né, e o cartão do cliente. Vocês viram aí que caiu, não foi? Acabou de cair aqui rapidinho, deixa eu pegar. Tá aqui, ó, chip do cliente, tá? Então vou deixar aqui de canto, vou abrir o aparelho para a gente ter acesso à placa e vamos ver o que a gente pode fazer com esse dispositivo. Pronto, pessoal. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Tô com uma placa aqui do dispositivo, nunca foi aberto, pelo que dá para ver. Nunca foi aberto esse aparelho, placa nova. E o aparelho também está bem conservado, né? Então eu vou tirar aqui as câmeras, porque eu vou precisar, pessoal, remover a blindagem, tá? Da parte de radiofrequência. Esse aparelho não tem esquema elétrico, tá certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente pode estar analisando. Eu vou ensinar para vocês nesse vídeo uma técnica bem interessante para você utilizar aí em aparelhos que não tem esquema elétrico, né? Mas pelo menos tem aí layout na grande maioria. Pronto. Então o que é que eu vou fazer, galera? Vou aqui, tá? Nessa parte, né? Que a gente sabe que em todos os aparelhos o RF ele fica do lado de cá, tá? E eu vou estar cortando essa blindagem para a gente poder ter acesso ao bloco de RF, tá? Então, para ter acesso ao bloco de RF, eu vou precisar cortar a blindagem, né?
Pelo menos para ter acesso aqui a alguns PAs. Acredito que aqui não vai ter só desse lado aqui, né? É um aparelho que não é tão complexo o setor de rede, né? Ele só é até 4G. Então dá pra gente resolver isso aí bem tranquilamente, tá? Então, vou cortar aqui e já volto com o vídeo pra vocês, tá certo? Pra não perder tempo aí mostrando, cortando blindagem, né? Eu já vou remover aqui e já volto, tá certo? Vamos lá. Pronto, pessoal, já cortei aqui a blindagem. Agora eu vou estar levantando ela aqui. Cortar ela aqui, pessoal, porque essa partezinha aqui do... Talvez ela prende um pouco. Pronto. Estamos aqui com acesso ao bloco de RF. Tirar isso aqui para não ficar atrapalhando, tá? De repente pega aqui no componente e gera um curto. Eu gosto sempre de tirar essa rebarba que fica assim do lado, né? Eu uso essa retífica a Dremel, então ela deixa um pouco mais assim do que essas outras que o pessoal usa aí, que é aquelas mais que tem uma rotação mais suave, né? Pronto, tá de boa. Pronto, pessoal, estou aqui com a placa, já removi a blindagem daqui, tá? E agora eu vou fazer algumas análises, e não tem um esquema elétrico, mas vocês vão ver aí como é que eu vou estar analisando, tá? Só temos aqui o layout e alguns outros arquivos, nós temos o bitmap e o bitmap vai nos ajudar a analisar, tá? Vamos lá, a primeira coisa que eu vou fazer é analisar, eu vou aqui na pronto, aqui ó, tô com bitmap. Com bitmap a gente consegue medir aqui o que é necessário, certo? Primeiro, vou verificar o seguinte. Eu vou procurar aqui, a gente tem as alimentações, né? Se eu vir aqui em... Aqui não, pronto, vou aqui em... Deve ser... Network. Vou ver se é aqui. Vamos ver se vai. Já era pra ter aberto, já era pra ter... Já para abrir aqui, tá demorando muito, mas eu acho que vai. Pronto. Aqui no bitmap não, né? No Hard Solution, né? A solução de hardware. Temos algumas alimentações aqui que é possível verificar, tá? Ele me mostra aqui a... Deixa eu fechar aqui. Ele me mostra... Aqui do lado temos um PA, né? Esse aqui provavelmente PA de banda média. Aqui temos o PA FEM. Deve ser isso aqui, o PA de 4G, né? E... Vamos lá. O que a gente precisa verificar primeiramente é se essas alimentações estão presentes, tá? De 1.8 volts e 1 volts. Então, primeiramente, para a gente descartar logo isso aqui, eu vou verificar logo essas alimentações, certo? Eu vou estar utilizando aqui o meu osciloscópio para medir essas tensões
E eu vou estar mostrando para vocês aí, tá? Vou estar medindo aqui. Por que eu vou medir com osciloscópio? Porque com osciloscópio a precisão é melhor, tá? E a gente consegue ver a tensão ao longo do tempo, então se caso passa rápido aqui, não tem como ela se esconder, né? Então, primeiramente, vou estar mostrando para vocês aqui. E vou medindo aqui, vocês vão vendo, tá? Acho que dá pra medir aqui sem colocar fio. Depois eu boto um fio. Vamos lá, eu vou... deu uma travada aqui já, né? O microscópio tá travando direto esse microscópio. É o cabo. Eu vou trocar esse cabo aqui, que esse cabo tá ruim pra caramba. Pronto. Segundo que diz o layout, a tensão de 1 volt vai passar aqui, tá? Esses capacitores aqui. E a tensão de 1.8 passa nesse carinha aqui. Tá? Então vamos ligar a placa. Vamos colocar o celular não, né? O osciloscópio no modo room. Pronto, vamos lá. Vamos ver se vai aparecer alguma coisa. Então aqui tem que ter 1 volts. Já deu pra ver que tem nível lógico alto ali. Vou voltar pra 1 volts por divisão. Tá. Vou colocar aqui 1 volts por divisão. Vou estar colocando aqui o voltímetro no osciloscópio. Vou deixar bem aqui pra vocês verem, tá? Vou botar aqui o voltímetro. Pronto. Tá aqui o voltímetro, né? Na tela aqui. Não sei se tá dando pra você ver que tá meio... Tá bem pertinho aqui. Eu não sei porque fica tão aceso. Deixa eu diminuir o brilho do display. Dá pra ver agora melhor, né? Vamos lá, vamos ver se tem essa tensão. Tensão de 1 volts. Tensão de RF ela aparece, depois some, então eu vou ligar novamente o aparelho, tá? Aparelho ligado. Esperar um pouco, um segundinho, né? Porque a tensão ela demora um pouco para aparecer no setor de radiofrequência. Aparece, depois ela some, né? Um desses capacitores aqui era para me mostrar. Deixa eu ver aqui como é que tá o... Ó, a ponta de prova tá em 1x, né? Nunca que ia medir, porque aqui tá em 10, então iria dar essa interferência. Vamos lá. Agora sim, ó. Mostra pra mim ali 1.5 volts, né? Depois que regulou aqui o osciloscópio. Coloquei 10 volts por divisão. Vou botar 1 volts div. E agora vamos verificar novamente.
E tá lá, ó, 1 volts, tá? Ó, o nível lógico subiu, né? E agora sim, 1 volts por divisão, correto. 1 volts de tensão eficaz RMS, né? Agora vamos verificar aqui se tem 1.8 volts nesse outro ponto. É exatamente nesse cara aqui. Deveria estar passando 1.8 volts. Não é aqui. Nesse ponto. Não tem, né? Vou fazer o seguinte, eu vou desligar novamente. Vou ligar de novo, tá? Isso aí é a interferência da ponteira. Eu vou ligar de novo porque a alimentação do setor de rede, ela pode parar, né? Depois que o aparelho liga. Então vamos verificar aqui. Esperar que passe. Apresenta essa tensão, se vai apresentar, né? Na inicialização do aparelho. Olha lá, 1.8 volts. Então essa tensão está presente, tá bom? Ó, levantou ali. 1.8 volts. Olha como é que tá travando. Isso aqui é o cabo, tá, pessoal? Deixa eu ver se eu melhoro aqui. Opa. Tô gravando aqui e de vez em quando acontece isso, normal. É de vídeo gravado sem frescura, né? Vou ativar e ativar. Pronto. Então, tensão 1 volts, 1.8 temos, tá? Então essas duas alimentações a gente encontrou. E agora eu vou verificar outras coisas aqui, tá? Então PMIC descartado, tá? Não temos problema de alimentação por PMIC no nosso circuito integrado. Então a gente descarta essa possibilidade, né, de ter uma falha aqui por Power Management. Vamos aqui verificar se temos alguma outra alimentação, né? Malha de alimentação vai ser essas vermelhas. Então a gente vai ter, ó, 1.8 volts. Não, essa aqui é de 1 volts, né? E a outra de que é o LDO, tensão de referência, né? Tem uma tensão de referência. Essa aqui que é a tensão de 1.8, ó. Né? Pronto. Então de tensão tá tudo bem, então a gente vai verificar agora a frequência. Como eu não tenho esquema elétrico para saber, né, eu só tenho isso aqui, ó, só tenho esse material aqui, tá? E o layout. Então temos aqui o troubleshooting, mas eu prefiro trabalhar por aqui. Então vamos procurar agora a linha de clock para verificar se tem clock nesse cara, né? Vamos ver aqui. Que são essas? Ah, essa aqui a gente já viu. Vamos lá, vamos ver. Pronto, aqui ó. WTR0XOIN, tá? Então aqui é por onde vem o clock para ele, né? Esse clock tá vindo de onde? Esse clock tá vindo lá do PMIC também, né? Mas ele passa em alguns componentes aqui, tá? Passa por 2 resistores, por um capacitor, até chegar. Então a gente vai medir nesse capacitorzinho aqui, certo? Vamos medir a frequência. Deve ter aqui uma frequência Qualcomm, né? CPU Qualcomm. Então deve ter uma frequência de 19 MB, né? Pronto. Vou medir a frequência dele, tá? Tá colocando aqui a frequência para vocês. Aqui é a frequência, né? Aqui vai marcar a frequência, tá? Vamos ver se tem frequência para ele. Seria nesse capacitor aqui. E temos. Só que tem alguma coisa estranha, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu ampliar aqui. Vou colocar aqui na tela, tá? Eu vou aqui em Mensuray. Vou vir aqui. Vou botar frequencímetro. E uma tensão RMS. Pronto. Deixa eu ver aqui novamente.
Essa frequência tá meio esquisita, mas é... Vou colocar em single mode. Seis mega. Quarenta e oito MHz. É estranho, né? Deixa eu desligar e ligar novamente. Vamos medir ele na inicialização, tá? Vou esperar ele mostrar. Até agora ele não. Ó, tem uma frequência aqui. Só que essa frequência tá muito baixa, né? Frequência de 34 Hz. Alguma coisa estranha. Tem uma coisa estranha aqui. O sinal era pra estar diferente. Só um momento. Deixa só a frequência aqui agora. E, ó, frequência 43 Hz. A frequência tá errada. Tá errado essa frequência. Vamos ver ela aqui mais atrás. Olha a diferença. E aqui. Baixo. Aqui. Alto. Ó. Vocês estão vendo aí onde eu estou medindo? Preste atenção aqui no que eu vou dizer, que eu vou mostrar pra vocês. Ó. Tá estranho isso aqui, tá? Por quê? Eu vou medir aqui. A frequência tá me dando aqui 45 Hz, tá? Medindo aqui, ó. A mesma coisa. Voltando atrás desse filtro, né? Esse resistor aqui. A gente tem uma frequência maior, tá? De 5 kHz, né? E o sinal basicamente muda na imagem, né? A gente tem um overshot maior. A gente tem greasing, tá? Medindo aqui. Aqui não. Então, a frequência dele aqui tá bem mais alta. Deixa eu ligar ele aqui novamente, porque quem envia essa frequência é o PMIC da placa, tá? É o PMIC que envia. Ela é gerada por um cristal oscilador e é o PMIC quem envia essa frequência. Então eu vou verificar aqui novamente na inicialização agora, tá? Vou pegar aqui desse lado,
Uma hora ele vai aparecer aqui. Pronto, ativou. Ó, 40 Hz, né? Agora eu vou botar do outro lado o resistor. A não ser que esse resistor tenha... Olha lá a frequência. Agora, ali em cima, tá vendo a frequência lá no voltímetro, né? Eu tava olhando na parte de baixo. No voltímetro ela tá em 19 Mega, né? Agora vamos verificar aqui. Aqui ela tá em 1 MHz, né? Tá vendo ali em cima? Aqui que eu quero que vocês vejam. Eu tava olhando pro lugar errado. Tá vendo aqui, ó? Observem aqui. Observem aqui. O certo é ter 19 Mega, tá? Quando eu boto aqui, ó, eu tenho os 19 Mega, tá vendo? 19.1 MHz. É isso? Agora, aqui na frente, quando eu boto aqui, a frequência cai para 1 Mega, depois vai para Hertz, enfim. Me parece que esse resistor está danificado, né? Porque sempre eu pego aqui na entrada os 19 Mega, né? Então eu tô achando que esse resistor aqui tá meio ruim. Eu não tenho esquema elétrico, tá? Mas eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se vai mostrar aqui. A resistência dele não mostra, né? Ó, 220 ohm. 220 ohm é para ele deixar praticamente passar tudo normal aqui, tá? É uma resistência considerada baixa, né? Então, assim, até mesmo porque aqui é uma frequência, né? Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer um jumper, tá? Só pra gente testar, pra ver se vai resolver. Deixa eu desconectar aqui a bateria, né? Pra gente não gerar um curto no aparelho. E eu vou puxar um fiozinho de jumper. Opa! Deixa eu ver aqui onde tá o... Lembrando que essa placa aqui, galera, ela foi aberta pela primeira vez agora, tá? Fazendo vídeo aí com vocês. Pode ver que ela tá bem limpa, né? Eu vou fazer só um jumper. Pra ver se vai funcionar, né? Vamos ligar agora. E agora eu vou medir aqui. Pra ver se tá chegando agora no CI, né? Seria nesse capacitorzinho aqui. Os 19 mega, né? Deixa eu ver aqui quando ele ativar a frequência. Ativou. Aumentou, né? A frequência aumentou, né? Pra 39 kHz. Seria 19, né? Por conta do resistor que ainda tem lá. Tá? Mas vamos ver aqui se o aparelho aparece alguma coisa, se muda alguma coisa já no aparelho, ou se continua do mesmo jeito. Pelo que eu vi aqui, ainda não funciona, né? Vamos ver aqui uma coisa. A frequência não vai estar completa, então não vai funcionar, né? Então vou fazer o seguinte, eu vou ter que tirar esse resistor. Isso pode ser o problema? Pode, como também pode não ser. Pode ser que eu tire aqui o resistor dê a resistência correta, e isso aqui é determinado já pelo próprio circuito, né? Deixa eu tirar esse resistor aqui, porque senão a gente não vai saber nunca. Vou dar uma checada aqui com o multímetro.
Uma escala de ohm. Vou botar aqui para vocês aí. Essa ponta tá mais suja do que tudo. Mas não tá mostrando nada. Tá como se ele tivesse aberto. Ó. Ele deveria ter uma resistência. Não mostra nada, né? Cadê a resistência desse cara? Agora sim. Ó. Vou bater aqui uma na outra. 200 e... Isso aqui é um filtro, né? De passa baixa, né? É, resistência tem. Pensei que estava aberto, mas não. Tá não. Mas mesmo assim eu vou fazer um teste. Vou colocar ele bem separadinho aqui. Porque eu vou precisar dele depois, tá? Um fio não seria a melhor coisa. Principalmente setor de radiofrequência, mas... Deixa eu fazer um jumper direto aqui. Sem esse filtro. Vou verificar agora. Vamos verificar na inicialização dele. Não chega, né? Será que esse capacitor aqui que tá... Chega pro lado de cá e lá. E agora sem um resistor, toda a linha tá assim, né? Mostrando essa queda, né? Essa atenuação aí na frequência, né? E continua sem. Ah, mas tá sem o chip porque eu não botei o chip também, né, pessoal? Aí fica difícil, né? Vou fazer um teste aqui colocando o chip, né? Porque aí sem chip não dá, né? Como é que a gente vai saber se ficou bom ou não? Verificar aqui.
Acho que tá a mesma coisa. Nada, né? Conexões. Uma busca automática. Só pode ser aquele capacitor que tá com algum problema, né? Ele tá ligado no GND. Ele tá jogando frequência pro GND, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ver. Eu vou colocar essa frequência direta. Vou levantar esse capacitor então, tá? Bom, deixei só levantado aqui. Só para teste, certo? A gente tem que descartar essas possibilidades, né? Vamos ver mais uma vez. Se não for isso aqui, pessoal, a gente volta os componentes e vai analisar outro bloco, tá? Isso aqui é só para tirar dúvida. Não... Tem um passa baixa logo ali. Talvez seja do próprio CI, né? Do próprio circuito. Mas, sempre quando faço medição aqui, a frequência chega completa, né? Não voltou também, né? Buscando o reading automaticamente. Ainda continua sem atividade, né? Então a gente vai para outros testes, tá certo, pessoal? Infelizmente não foi por onde eu achava que era, né? Então eu vou voltar os componentes novamente e a gente vai analisar outras coisas, tá certo? Então segue na análise, tá? Cuida. Então, pessoal, voltando aqui, o que acontece? Eu achei que eu tinha tirado de pausa o vídeo e o vídeo estava pausado, né? Mas enfim, vai dar para explicar aqui. Essa explicação é importantíssima para vocês, tá? Para você entender aí que pequenos detalhes resolvem problemas complexos, tá? Vamos lá. Eu vou novamente medir aqui, ó, tá? Vou medir aqui. Deixa eu tirar esse aparelho de standby, tá em standby. Acho melhor eu ligar ele de novo, cara. Deixa eu ligar ele de novo. Vou ligar ele novamente. Aqui, liguei. Vou colocar aqui, ó, a ponta de prova, né? Tô colocando aqui bem onde a gente tinha medido naquela outra vez, tá? Vou habilitar aqui a frequência, pronto, habilitou a frequência. A gente tá vendo aqui a frequência na entrada do circuito. Deixa eu trigar aqui. Ver se o trigger tá certo. Pronto, tá aqui. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tá bem, a grade tá bem. Deixa eu tirar essa grade aqui. Deixa eu ver se eu deixo sem a grade. Pronto, vamos lá. Deixa eu ver se quero dar um foco melhor. Tem a luz ali. Deixa eu botar do lado, pessoal. Parece que fica parecendo que a câmera é feia, né? Mas não, é por causa da luz ali. Não tem como apagar essa luz. Deixa eu ver se eu consigo dar um foco aqui, pronto. Tirei a grade aí só pra você ver, ó.
Coloquei aqui. Tá vendo aí o sinal? A frequência agora já está em 19 MB, tá? A frequência está em 19 MB. E o sinal aqui, ó, tá perfeito, tá? Vou mostrar de novo. Que depois ele para. Então, pronto. Tá vendo aqui o sinal? Eu vou colocar agora antes do resistor, como eu já tinha colocado antes, né? Botando esse capacitor aqui, ó. Olha como é que tá o sinal, tá vendo? O sinal muda, mas a frequência permanece. Então, da outra vez que eu estava medindo, vocês viram que a frequência, ela não conseguia de forma nenhuma estabilizar. E o que acontece? Ela mostrava uma frequência muito baixa, né? Não ficava em 19 MB, como se tivesse uma atenuação bem aqui na entrada do CI, né? Uma impedância, enfim. Estou tentando focar aqui, mas esse... Enfim, vamos lá. Daqui acho que dá para vocês verem aí. Pronto, ó, vou colocar antes, tá? No capacitor. Aqui o aparelho entra em standby. Como seria? Deixa eu tirar aqui para ver. Pronto, ó. Eu vou mostrar antes. Ó, como é que tá o sinal, tá vendo? Antes. Tem aqui a frequência. Deixa eu ligar de novo, porque ele vai ficar entrando em standby. E assim fica melhor. Deixa eu entrar novamente. Vamos estar mostrando para vocês aqui o que eu fiz e por que eu fiz, tá? Ó, medi antes. Aqui tá a frequência, tá? Vamos esperar aí que ele ative a frequência. Você viu aí como é que eu tava, onde eu tava medindo, né? Só ver o vídeo aí, só voltar o vídeo que vocês vão ver. Pronto, tá aqui o sinal. Antes, tá? Observem bem o sinal. E olha lá a frequência. Ó. Não tá dando pra focar, não sei por que não quer focar. Eu acho que é a luz que tá aqui. Deixa eu ver se você vai focar aqui. Vamos dar uma melhorada, né? Vamos lá. Vai ser rápido aqui para não entrar em standby. Pronto. Tá vendo? Mostra aqui a frequência, 19 MB. Tá? Agora estabilizada, né? E agora vamos medir depois aqui na entrada do CI. Observe que a gente tem a mesma frequência agora estabilizada. Tá? Não está mais do jeito que estava, uma frequência baixa, aquele negócio esquisito. E o sinal, ele fica desse jeito. Se você voltar um pouco o vídeo, você vai ver que o sinal, depois do resistor, é um. Antes do resistor é outro. Vou botar antes do resistor para você ver. Ó. Antes do resistor, tá? Depois do resistor. Porém, o sinal é de 19 MHz. Era para estar desse jeito, certo? Só que o que acontece? O que a gente viu aqui? Né? O que eu analisei aqui as alimentações e analisei aqui a frequência. Só que aqui na frente do resistor a gente tinha uma atenuação, tá? Que poderia ser o capacitor, certo? Poderia ser até o próprio resistor com algum problema e poderia ser o circuito integrado, tá? Então o que eu fiz? Eu troquei o resistor, quer dizer, o resistor sim, troquei o resistor, mesmo tendo 220 ohm, eu troquei o resistor, tá? Tem outro resistor. Deixa eu virar a câmera para o lado de cá, vocês vão acompanhando aí. Esse não sei. Mas vamos lá. Então o que eu fiz? Eu troquei o resistor por via das dúvidas, tá? Já que eu tinha desconfiado aqui, troquei o resistor, tá? Não resolveu. Aí eu fiz uma substituição do capacitor, né? O capacitor poderia estar com a capacitância alterada. Eu peguei um outro capacitor de mesma capacitância e coloquei aqui, tá? O problema continuou, certo? Eu não mexi ainda no CI. Por quê? Porque eu gosto de fazer um serviço e saber o porquê das coisas, tá? Não pegar assim uma... Ah, tá, beleza, eu tirei o circuito integrado ali e beleza, ficou bom, mas não sei nem por que ficou bom. Então eu não gosto, eu gosto sempre de entender o porquê das coisas, tá? Então aqui eu dei uma pausa, tá? E vim verificar esse cara aqui, ó, tá? Esse cara aqui. E aqui tinha um problema, certo? Nesse ponto aqui tinha um problema. E vocês vão entender agora. O que acontece aqui? Quando eu ia medir aqui, tá? Nesse ponto, não deu pra mostrar pra vocês aí porque eu achava que tava filmando, mas ó, aqui tinha em torno de 500 milivolts, tá? Esse aqui é o APT modulador. Esse cara aqui, ele vai gerar, tá? Uma alimentação de 1.2, tá? Com uma corrente um pouco mais alta, para alimentar os amplificadores, tá? Para que eles possam ter potência aí para amplificar o sinal de radiofrequência. Então, essa alimentação não existia
aqui no apt modulador, certo? Então, vamos amarrar aqui. Não existia. Eu ligava o aparelho, colocava o chip. Sempre vocês, quando forem fazer teste, coloquem um chip, tá, pessoal? Mesmo que não esteja pegando, tem que ser com chip. Então, não apresentava essa tensão aqui. O que eu fiz, então, né? Verifiquei o indutor, tá? Por via das dúvidas. Eu até coloquei um outro indutor aqui. Deixa eu ver onde ele tá. Não sei mais onde ele botei, não. E continuou a mesma coisa, certo? Fui, né? Porque tudo isso aqui, não, tá tudo dentro da análise. A gente tem que levantar hipóteses e descartá-las, né? Então, o que eu fiz? Verifiquei que o indutor, se ele não tiver um campo magnético, se ele tiver com algum problema internamente, ele pode não gerar o campo magnético que é necessário para o circuito integrado ele chavear o indutor e transformar, né, a corrente. Então, às vezes você tem a tensão, né, mas a corrente ela não está sendo gerada corretamente. E aí, como o aparelho não estava chaveando também aqui, devia chavear, ele não chaveava, então o que eu fiz? Eu troquei o CI, tá? Por via das dúvidas. Vamos lá, vou trocar esse circuito integrado para ver se o problema vai ser resolvido. E não resolveu. Continuou com o mesmo problema. Então, nesse caso aqui, eu tenho apenas esse bloco e esse bloco para tentar resolver esse tipo de comportamento que o aparelho estava apresentando, né, antes de analisar os PAs, certo? Só que o que eu comecei a entender? Que esse CI aqui, ele não estava trabalhando, tá? E que alguma outra coisa que deveria estar funcionando não estava funcionando e por isso a CPU não habilitava esse cara, tá? Eu até achei que poderia ser uma falha na CPU de habilitação desse cara aqui, tá? E aí eu fiquei pensando, pô, será que eu vou precisar tirar a CPU, né? O que eu faço? Então volto aqui novamente, certo? Volto aqui novamente e tiro esse circuito integrado para analisar, checar, tá? Essa frequência. Porque o que acontece? O circuito integrado não estando, tá? Não está aqui, mas o componente, né, o PMIC, ele vai estar liberando os sinais. Então eu percebi que sem ele aqui o sinal era diferente, né? Era um sinal tipo como se estivesse bom, tá? E aí o que eu fiz? Eu peguei, certo? Eu peguei aqui um outro CI, tá? Isso aqui era o CI que estava nele, certo? Esse é o WTR que estava nele. Eu peguei, tirei outro CI de um outro aparelho, tá? E coloquei aqui. O problema foi resolvido, certo? Então, em uma análise, em um reparo, se fosse para a mão de alguma pessoa que fosse, vou trocar o WTR, teria resolvido o problema, tá? Teria resolvido o problema. Mas o que eu quero explicar para vocês aqui é que, beleza, esse problema seria resolvido. Só que existem outros pormenores, outros problemas mais complexos que é necessário você medir para encontrar o problema, tá? Então, aqui eu fui medindo, descartando possibilidades e cheguei até o problema, não fazendo assim de forma aleatória, mas entendendo as falhas, tá? Então, o que acontecia aqui? Por que esse cara aqui não liberava a tensão necessária? Era um problema na bobina e no circuito integrado? Não, não era um problema no circuito integrado nem na bobina, tá? Era um problema no próprio CI. Ele estava, tá, gerando uma atenuação na frequência. O bloco que recebia, né, de entrada de frequência aqui estava com defeito, provavelmente uma fuga, algum problema do tipo, e gerava uma atenuação muito grave que o circuito integrado não ativava, CPU não encontrava WTR, né, até encontrava, mas o WTR estava com defeito, isso aí a CPU já conseguia identificar, e por conta disso o processo, né, de liberação da tensão APT de 1.2 volts, né, gerada por esse circuito aqui, não foi liberada, tá? Então depois que foi substituído o CI, o circuito voltou a funcionar perfeitamente, voltou aqui a tensão, tá? Fiz uma medição aqui e voltou a tensão de 1.2, e aqui também não está mais com problema, né, de queda de frequência na entrada do CI, tá? Então tínhamos um problema, vocês viram na prática aqui eu fazendo a medição antes, depois desse aparelho, né? O aparelho estava lacrado aqui sem tirar a blindagem, foi eu que tirei a blindagem do aparelho, estou mostrando aqui para vocês aqui depois de pronto, tá? Vou mostrar aqui o chip funcionando só para vocês verem. Mas vamos lá. Entenda uma coisa, esse circuito aqui, tá? É um filtro, um capacitor, um resistor e um capacitor. Um filtro RC, tá? É um filtro passa baixa. O que significa isso? De um lado aqui, a frequência ela vai estar cheia de overshot, vai estar cheia de Reasing, enfim, vai estar assim, digamos assim, bruta, tá?
uma linguagem mais popular, bruta. E no momento que essa frequência ela passa pelo resistor, né? Por esse capacitor, por esse resistor e por esse capacitor, existe uma, uma filtragem, tá? Aonde esse filtro ele vai eliminar as altas frequências, né? As harmônicas de frequências muito altas, tá? Para fazer com que essa frequência ela chegue mais limpa possível no CI, certo? E foi isso que aconteceu e o circuito integrado, né, depois que colocado, resolveu todo o problema. Vou estar mostrando para vocês aqui um aparelho agora com 4G funcionando. Deixa eu aumentar aqui essa imagem, tá? E vou estar mostrando aqui para vocês, certo? Vou ver se eu... Pronto, ó. Ele tá aberto ainda, né? Mas já com 4G aqui, tá? Ó. Tá baixinha, né? Mas é porque ele tá aberto, tá? Tá aberto, tava com um fiozinho aqui. Então, análise feita. Mais ou menos aí 1 hora de análise, praticamente. Em torno de 1 hora e 20 de serviço, né? No máximo aí, acho que eu gastei 1 hora e 30 para resolver esse problema, tá? E poderia ter resolvido de uma forma mais rápida, trocando isso aí? Poderia. Mas a gente não aprende quando a gente faz desse jeito, né? Chutando, fazendo tudo aleatório. Depois a gente vai pegar uma falha mais complexa, aí você não vai conseguir fazer. Né? Então, é sempre bom você utilizar equipamentos de medição para saber o porquê da falha, né? Para quando você pegar outras falhas, você saber mais ou menos o que você tem que fazer naquela análise. Beleza? Então é isso, um abraço se você gostou do vídeo. Deixa aí o teu like, tá? Comenta aí que eu quero ver o teu comentário. E se você quiser fazer um treinamento de reparos em placas, tá? Do básico ao avançado, em placas de smartphone, é só chamar aí, tá? No WhatsApp que eu vou estar deixando aí na descrição do vídeo, ou clicar no link que eu vou estar deixando, tá? Que é o link do nosso treinamento. E aí você vai poder estar fazendo as análises que a gente faz, entendendo como funcionam os circuitos e conseguindo aí ter o melhor resultado na sua bancada, tá bom? Um abração, tamo junto e até a próxima, valeu, fui!